Inicialmente, até pode parecer que a tributação autónoma pode ser algo negativo. Porém, nem sempre, porque pode ser uma maneira de tu apresentares custos na tua empresa. Mas não te preocupes, isto é um bocadinho complicado, eu própria estou confusa, mas a Catarina está aqui para te explicar tudo o que tens que saber. Antes de passarmos já para o separador e antes da Catarina te explicar tudo o que tens a saber, não te esqueças de deixar já o teu like para dar aqui uma forçazinha ao canal, que agora sim, anda daí, que nós temos muito para te contar. As pessoas pensam que a tributação autónoma é algo mau, são despesas, mas às vezes é necessário apresentar despesas, Sim, não é? Sim. Isto veio aqui no seguimento do IRC. Explica-me então um bocadinho como é que a tributação autónoma funciona, para que é que serve. Sim, isto dá para empresas, como também para empresários na individual com contabilidade organizada, ok? As duas coisas podem ter tributação autónoma. Como o nome indica, tributação autónoma é um imposto adicional ao lucro, ao imposto do lucro. Uma forma indica, autonomamente é feito uma percentagem para despesas da empresa. Okay. E então, o que é que acontece? Acontece que, imagina, há várias pessoas que pronto, no final do ano nós verificamos, por exemplo, os veículos, temos que verificar os veículos, temos que verificar, por exemplo, se os trabalhadores têm ajudas de custo, as despesas de representação que são chamadas tipo restauração, hotéis, isso tudo referente à empresa, e essa situação é se tem ou não tributação autónoma. Se isso tiver, existe uma tabela em IRC e também em IRS. As duas funcionam da mesma forma, só que enquanto que no IRC é taxado de uma forma, no IRS também tem algumas nuances, não é? Sim, tem outro tipo de, às vezes, de taxas. Okay. Como é que é de explicar? Às vezes um carro de veículos passageiros, em IRS é 20%, em IRC pode ser 10% ou pode ser 8,5%. Aqui é diferente. Sim, cada caso depois há cada caso é cada questão, sim. Pronto, então é assim, por exemplo, despesas não documentadas, artigos para oferta, principalmente a nível de bebidas alcoólicas, isso também tem tributação autónoma. No Natal as empresas gostam muito de oferecer aquela garrafinha de vinho do Porto ou de vinho, não é? Isso realmente isso também dá tem origem à tributação autónoma, pronto. E são basicamente este tipo de despesas não documentadas, também tem uma tributação muito grande, as despesas não documentadas, ou seja, que não tem documentos que a contabilidade não tem documentos desta forma. Pronto, tem assim algumas características. E o que é que acontece? Mas a maior parte das pessoas, a ideia que tenho é que realmente inserem-se mais nos veículos. Tudo tem a ver com veículos. Então pronto, agora... Mas, desculpa a pergunta, ainda é muito isso? Eu lembro-me de há uns anos, toda a gente tinha uma empresa para adquirir o carro com o nome da empresa. Sim, mas ainda é usual isso, não é? Sim, claro que sim. Não é usual. Pronto, assim, a empresa, às vezes, para equilibrar um bocadinho aqui os gastos e os rendimentos, porque principalmente quem tem bastante rendimento, por norma, adquire e ter necessidade de os adquirir, porque às vezes é preciso, dependendo da atividade, é necessário adquirir. Então, a ideia primeiro é o que é que vai adquirir. E a ideia mesmo é consultar a sua contabilista ou consultar as pessoas especializadas por forma a que não tenha este tipo de tributação autónoma ou o minimizar a tributação autónoma. O que é que acontece? Agora, a maior parte das pessoas, ou a maior parte das empresas, estão a adquirir veículos elétricos, 100% elétricos. Se for 100% elétricos, pode ficar isento da tributação autónoma até ao patamar de adquirir até 62.500. Acima desse valor já tem uma tributação autónoma de 10%. Os veículos neste momento elétricos têm algumas vantagens, até porque em termos de manutenção é baixa. Só basicamente tem os pneus e etc. Tem isenção do IUC, isso é muito bom também. E pronto, e em termos de se a pessoa adquirir um carro até 62.500 já é um bom patamar, pode deduzir todas as despesas referentes ao carro e não tem tributação autónoma sobre.
Agora outra situação que é a seguinte, então, todos os carros ligeiros de passageiros que diga lá no livret 5 lugares, ou seja, que lugar for, eu não percebo muito bem o número de lugares, mas se for ligeiro passageiros, realmente existe tributação autónoma. Mas se for comercial, já não. Pronto, então é isso que eu dizer. Agora, se realmente adquirir um carro comercial ou um carro de mercadorias, já não tem essa tributação autónoma. Por isso é que eu digo que vai tudo depender do que a pessoa ou que a empresa decide comprar. Pronto, então, e depois tem o problema que depois existem patamares de compra. Até 27, por exemplo, acho que até 27.500, que eu também sei de cor as taxas, tem uma determinada taxa, até 35 mil euros tem outra taxa, e etc. E quanto maior for o valor, maior é a taxa. Depois também as pessoas agora também optam por, às vezes, por comprar plugins. Pronto, que é aquela, os plugins estão mais, ou GPL, são mais baixas as taxas. Ok. Pronto, também há também há aqui um mix dos carros a gasolina e carros a gasóleo. O carro, assim, a gasolina tem tributação autónoma. Tem sempre, obrigado. Sempre. E a gasóleo também, desde que adquira um carro ligeiro de passageiros. Sim, mas se forem os dois comerciais, entre gasolina e gasóleo. Não, a gasolina não. É só gasóleo. Só gasóleo. Certo. Pronto, e depois pode, se comprar o carro, pode deduzir as despesas todas. E a questão é essa, é que, por exemplo, num carro ligeiro de passageiros, não pode deduzir o IVA, por exemplo. Mesmo que compre um carro, não pode deduzir o IVA das despesas do carro, da aquisição do carro. Exatamente. Se for um comercial ou uma mercadorias, aí já pode deduzir tudo. Um elétrico, a mesma coisa, na aquisição do elétrico também pode deduzir o IVA. Pronto, tem estas vantagens aqui que são importantes. Relativamente ao IRS, é basicamente a mesma coisa. Quem tiver um carro ligeiro de passageiros também tem tributação autónoma, mas é só com contabilidade organizada. O regime simplificado não entra aqui nesta. Não é abrangido. Porque o regime simplificado é só o rendimento, basicamente. Sim. Pronto. É basicamente isto aqui. O que também tem que ter atenção é que, imagina, a empresa tem prejuízo no ano, ou no ano anterior teve prejuízo, ou este ano também tem prejuízo. Mesmo independentemente disso, também paga a tributação autónoma, se tiver. Mas aumenta 10 pontos percentuais. Ou seja, em vez, imagina que um carro tem uma tributação autónoma de 10%, se tiver prejuízo, passa para 20%. Entendes? Por exemplo, imagina que a pessoa tem uma ajuda de custo de 5%, passa para 15%. Obviamente, são 10 pontos. Se a pessoa esse ano, ou seja, se a empresa esse ano tiver prejuízo fiscal, o resultado líquido é prejuízo, tem essa desvantagem, pronto, que aumenta-lhe em termos percentuais, vai-lhe agravar a tributação autónoma. É basicamente isso que também temos de ter em conta, as empresas também têm que ter em conta, e é sempre importante ir ou informar-se primeiro antes de comprar um carro. Exatamente. Em nome da empresa, não é? A nível particular, mas a nível empresarial convém. E até mesmo se compensa. Às vezes as pessoas pensam que pode compensar um carro para a empresa e neste caso não compensar. Exatamente. Porque ou seja, para equilibrar a empresa já não é necessário tantos gastos para a empresa. Pronto, não apresentar o carro e comprar em nome individual, pessoal. Resumidamente, tributação autónoma é boa, é má, depende dos casos, não é? Depende dos casos. No caso, por exemplo, no caso do prejuízo fiscal, é má. Exatamente. A tributação autónoma realmente também é boa no sentido de que, imagina que há uma empresa que tenha bastante, a diferença entre, eu vou dizer aquela coisa, a diferença entre o rendimento e os gastos dá um lucro bastante elevado. Sim. E realmente, mesmo pagando essa percentagem dessa despesa de tributação autónoma, compensa no caso de poder ter os gastos, ou seja, conseguir deduzir os gastos desse veículo. Exatamente. E às vezes compensa mesmo que se pague tributação autónoma. Tudo depende de caso para caso, tudo depende de cada atividade, tudo depende das empresas, mas às vezes a percentagem da tributação autónoma é menos e necessária
é necessário, neste caso vai ser necessário, não é? Porque realmente é necessário ter maior gastos para a empresa, para ela equilibrar um bocadinho o imposto do IRC. Ok. Pronto, mais alguma coisa queiras acrescentar Não, sobre pronto, outros basicamente no geral, também não vou sim. pôr aqui taxas, não vou estar aqui Sim, a falar. portanto, isto é aquela questão, cada caso é um caso sim, e depois, cada um depois tem é importante saber que existe e o que é que é, como é que sim. funciona. E que Depois realmente daqui para a as frente- pessoas devem ter a noção de que quando compram um carro ou quando, por Exato. exemplo, as ajudas de custo e as despesas de representação, principalmente refeições, etc., é preciso terem atenção a certas despesas que dão origem a este tipo de adicional de imposto, que é a tributação autónoma. Certo. Também existe a derrama, mas a derrama já é municipal, já tem a ver com já mais outra. específica, Pronto, tem basicamente estas coisas aqui, sim. Pronto. Pessoal, por hoje então está tudo. A Catarina já vos resolveu aqui o que é a tributação autónoma. Lembro-vos mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer situação, podem deixar nos comentários ou entrar em contato direto connosco via e-mail, que vai estar na descrição. Estamos a crescer e eu preciso mesmo de chegar até aos 100 subscritores. Devagarinho se chega longe e agora a nossa meta é os 100 subscritores. Por isso, subscrevam o canal e deixem o vosso like. Nós voltamos na próxima semana. Fiquem bem. Tchau! Tchau.